Olá, bem-vindos ao Rumana Podcast. As lendas nos contam que um golem é uma figura de argila a qual se confere vida através de operações mágicas. Desde suas primeiras aparições em relatos medievais até sua presença na cultura atual, em livros, filmes ou videogames, este ser artificial, criado a partir de matéria inanimada, tem marcado a imaginação humana. O golem evoca medo e fascinação, mostrando como, em sua busca por se aproximar do divino, o ser humano se aventura a imitar o ato criador de Deus. A história do golem, então, se entrelaça com o estudo do ocultismo e do misticismo, mas também expõe os paradoxos de um poder que, por um lado, promete a liberação de uma força criativa oculta e, por outro, acarreta o risco inerente à transgressão dos limites humanos. Mas, além disso, sabemos que quando falamos de esoterismo, sempre há diferentes níveis de interpretação. Então, qual é o verdadeiro significado esotérico do golem? O que a alegoria de sua lenda encerra? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos explorar os segredos do golem e ver como parte desse conceito está mais presente do que nunca em nossa vida moderna, marcada pelo avanço constante das criações humanas, especialmente a inteligência artificial, a engenharia genética e a pós-biologia. Lembro a vocês para deixarem seu like e se inscreverem, isso ajuda muito o canal. O conceito de golem, como tal, nasce na cabala medieval, onde a criação de uma dessas criaturas era vista como um símbolo da imitação da criação divina, ainda que isso seja um pouco mais profundo do que parece. Mas vamos por partes. Tradicionalmente, considera-se que um golem é uma entidade formada a partir de elementos inertes, como a argila, a qual se insufla vida através da inscrição ou pronúncia de nomes divinos secretos. As primeiras referências são encontradas em obras antigas, como o Talmud ou o Sefer Yetzirah. O golem, de fato, é um exemplo perfeito do pensamento cabalista, porque esses textos místicos exploram a ideia de que o universo foi criado através do poder da palavra, considerando as letras e, por extensão, os números como os tijolos fundamentais da realidade, ou, melhor dizendo, como veículos de energia divina capazes de influenciar a realidade. O Sefer Yetzirah, em particular, descreve um processo de criação através da combinação de palavras, ou seja, propõe uma visão em que as letras e os números se entrelaçam para explicar a origem do universo. Descreve como Deus formou tudo o que existe através de combinações das 22 letras do alfabeto hebraico. A partir desses ensinamentos, alguns místicos judeus medievais começaram a especular sobre a possibilidade de replicar esse processo em menor escala, criando formas de vida artificiais através do conhecimento sagrado. Nessa narrativa cabalística, cada combinação de letras e números revelava uma faceta do processo divino, onde a força inerente às palavras se expressa através da disposição numérica, sugerindo que o universo se organiza através de padrões que se repetem e se complementam, onde a palavra atua como a faísca inicial e o número proporciona a estrutura que sustenta a criação, algo como um código-fonte divino ou uma linguagem de programação mágica e, portanto, propondo a possibilidade de manipular essas forças invisíveis para dar vida a algo inanimado como, por exemplo, um boneco de argila. Onde essa matéria base, a argila, se converte em uma tela em branco que encerra a possibilidade de ser imbuída de vida verdadeira, sendo o golem um símbolo dessa transformação. Serve para refletir sobre o processo pelo qual o bruto pode passar a uma forma de existência mais elevada através da interação com forças espirituais. Essa ideia mística, juntamente com as primeiras interpretações do rabino Eleazar de Worms, do século XIII,
lançaram as bases para a crença popular de que se podia criar um golem através de rituais que combinavam o poder de palavras secretas com a manipulação dos elementos. Essas crenças se refletiriam em uma série de lendas populares do folclore judaico medieval, onde o golem foi visto como um protetor, um servo, com o dever de defender seu criador e sua comunidade de diversos perigos. O processo de criação do golem, segundo essas histórias, implicava um complexo ritual de purificação e a combinação de elementos como água, terra e fogo. O mestre modelava a figura de argila e lhe insuflava vida através da inscrição da palavra Emet, que significa verdade, em sua testa, ou através da inserção de um pergaminho com o Shem, nome de Deus, na boca. Para desativar o golem, apagava-se a primeira letra, transformando a palavra em Met, que significa morto. Essa simples ação simbolizava a fragilidade da vida e o poder da palavra para criar e destruir. O termo Emet também tem um forte simbolismo na tradição cabalística. Considera-se que a estrutura da palavra reflete a totalidade do alfabeto hebreu, já que Aleph é a primeira letra, Mem é uma letra intermediária e Tav é a última. Isso se interpreta como uma representação de que a verdade abarca todo o conhecimento e o universo desde o princípio até o fim, e que, se tira a letra Aleph e fica Met, ou seja, se transforma a verdade em morte, reforça a ideia de que sem a verdade não há vida. Agora, existem muitíssimas lendas de golems, mas a figura mais proeminente associada à criação do golem é o rabino judá Loew ben Bezalel, conhecido como o Maharal de Praga, um erudito talmúdico e cabalista que viveu no século XVI. A lenda conta que o Maharal criou um golem para proteger o gueto de Praga dos pogroms. O golem cumpria sua missão, mas com o tempo se tornou incontrolável e, para evitar a destruição que estava causando, Judá Loew retirou a inscrição que lhe dava vida. Ao Maharal de Praga são atribuídas as seguintes palavras: não pretendo brincar de ser Deus, apenas busco explorar os mistérios da criação e compreender o poder latente na matéria inerte. Ainda que essas palavras possam ser interpretadas de forma ambígua, porque além de seu caráter esotérico como figura popular ou folclórica, o golem encerra um profundo significado esotérico. Representa a capacidade humana de aprender com o ato divino da criação e inclusive de emulá-lo, utilizando o conhecimento e a vontade para, metaforicamente, dar vida à matéria-prima. O ato de criar um golem simboliza uma tentativa de compreender o poder das letras como manifestação da vontade divina. O golem, nesse contexto, é uma expressão do desejo humano de compreender e participar no processo criativo divino. Na perspectiva cabalística, o golem também se conecta com o conceito de Ein Sof, a fonte infinita e incognoscível de toda a criação. Então, ao tentar criar vida, o ser humano se aproxima dessa essência divina, e o conhecimento que se desprende dessa experiência pode ser utilizado para a reparação deste mundo rompido, o Tikkun Olam. Mas, ao mesmo tempo, o operador também se depara com os limites de seu próprio conhecimento e poder. Se ao tentar criar vida, o praticante se excede, o resultado é uma criação fora de controle, como a lenda do Maharal. O golem se converte em uma imagem de orgulho perigoso. O homem pode criar um golem, mas só Deus pode criar um Adão. De certa forma, o próprio golem se transforma em uma metáfora da humanidade, um ser imperfeito na busca constante de seu propósito e um lugar no universo. Mas este processo de desenvolvimento, impulsionado pelo poder da palavra, se entende o que isso significa, também encerra um potencial perigo, porque se não se controla adequadamente, o golem pode se tornar instável e destrutivo,
um reflexo da própria capacidade humana para o mal. Ou seja, o golem, como criatura imperfeita e potencialmente destrutiva, nos lembra os perigos da ambição desmedida e a necessidade de agir com responsabilidade, sobretudo quando se possui um grande poder. É um lembrete de que o poder sem controle leva inevitavelmente à híbris e, portanto, à destruição. Vale destacar que o comportamento e as ações do golem, ainda que limitadas, são um reflexo do estado interno e das intenções de seu criador. Isso adiciona uma dimensão psicológica ao mito do golem, que se converte em um espelho da alma humana, sugerindo que tudo o que se cria é um reflexo ou está intrinsecamente ligado à moralidade e à espiritualidade de seu criador. Nesse sentido, a figura do golem influenciou outros seres míticos relacionados à criação artificial, onde todos refletem a fascinação humana por transcender os limites naturais e compreender os mistérios da vida, especialmente o poder criativo, como, por exemplo, seu equivalente alquímico, o homúnculo, criado precisamente a partir de matéria base e magia, ou também o monstro do doutor. Frankenstein, ainda que aqui tome um contexto mais obscuro e próximo ao tabu, já que é criado a partir de cadáveres. Ainda que do mesmo modo que na tradição do golem, a criatura é vista como algo incompleto, é-lhe outorgado um corpo animado, mas não uma alma. Também é muito interessante que em algumas versões da lenda, o golem seja mudo, o que o distancia ainda mais da condição humana. Esse detalhe é significativo, já que na tradição cabalística, a capacidade de falar está estreitamente ligada à natureza da alma. Adão, o primeiro ser humano, é dotado com o dom da linguagem, enquanto o golem, ao ser uma criação imperfeita, não pode se comunicar. Essa incapacidade de falar tem como objetivo separar o golem da humanidade plena e marcar uma diferença entre as criações divinas e as criações humanas. O homem, ao ser uma criação divina, tem alma, por isso pode utilizar a magia das palavras sagradas. O golem, ao ser uma criação humana, não. No final das contas, ainda que essa criatura possua forma humana e um grande poder, carece de livre-arbítrio, o que o converte em um ser incompleto, um autômato mais que um verdadeiro ser vivo. No contexto atual, marcado pelo auge da inteligência artificial, a engenharia genética e a pós-biologia, o conceito do golem segue mais presente do que nunca, porque nos convida a refletir sobre a natureza da consciência, a ética da criação artificial e a responsabilidade humana no desenvolvimento de tecnologias que poderiam ter um impacto irreversível na sociedade. Assim como o golem poderia se voltar contra seu criador, a inteligência artificial, se não se desenvolve e utiliza com responsabilidade, poderia representar uma ameaça para a humanidade. O golem, nesse sentido, se converte em um símbolo dos desafios éticos e existenciais que a inteligência artificial apresenta. A relação entre o golem e a inteligência artificial vai além da simples metáfora. O golem, como criatura artificial criada pelo ser humano a partir de letras e números, pode ser considerado um precursor da inteligência artificial, uma manifestação antiga de nosso desejo de emular a criação e dotar de vida materiais inertes. E, embora a inteligência artificial represente uma aproximação mais científica e racional à criação artificial, o mito do golem nos oferece uma valiosa lição ética. O golem de Praga foi um servo criado para ajudar e proteger o gueto de Praga, mas terminou ameaçando-o. Se as criações humanas não se desenvolvem e utilizam com responsabilidade, poderiam representar uma ameaça para toda a humanidade, e assim como o Maharal teve que desativar seu golem quando se tornou incontrolável,
a humanidade deveria controlar a inteligência artificial de maneira responsável para mitigar seus possíveis riscos, o que supomos que implicaria desenvolver mecanismos de segurança e estabelecer limites claros para seu uso. Agora, além de sua leitura literal como uma criatura de argila, o golem também pode ser interpretado como uma alegoria do processo interno do indivíduo. Em alquimia, a transmutação da matéria bruta em um elemento sublime é um símbolo do aperfeiçoamento espiritual. Do mesmo modo, a criação de um golem poderia representar o trabalho do operador sobre si mesmo, modelando sua própria matéria bruta até alcançar um estado superior de consciência, vendo o golem não como uma entidade externa, mas como o próprio indivíduo em um processo de aperfeiçoamento. Dessa perspectiva, o conhecimento místico e os nomes secretos não são métodos para fabricar seres artificiais, mas um guia para compreender o poder divino que anima a vida. Essa interpretação encontra ressonância nos ensinamentos de muitos cabalistas, como, por exemplo, Abraham Abulafia. Seu método meditativo, baseado na repetição de combinações de letras hebraicas e exercícios de respiração, não tinha como fim a criação de nenhuma entidade material, mas o acesso a estados estáticos de iluminação. Para Abulafia, a verdadeira meta do misticismo não era alterar o mundo exterior, mas transformar o ser interior através do domínio da linguagem sagrada. Seguindo essa linha, a lenda do golem pode ser vista como um símbolo do processo iniciático. A argila representa a condição humana em seu estado primário, matéria sem forma definida. Através do trabalho esotérico, o praticante trabalha sua argila e dá forma a seu próprio golem interior, utilizando a palavra, se entendem o que quero dizer, como ferramenta de transformação. Mas assim, como as histórias tradicionais, este processo traz riscos. Se o mago não domina adequadamente sua criação interna, corre o perigo de ser destruído por sua própria obra. Nesse sentido, temos uma figura quase equivalente na tradição alquímica, onde se fala de homúnculo, um ser artificial que alguns alquimistas buscavam criar através de processos ocultos. Para Celso, um dos mais influentes médicos e alquimistas do Renascimento, descreveu alegoricamente como se podia gerar um ser com características humanas dentro de um matraz. Converter a argila em um ser com vida espiritual também pode ter um uso simbólico similar a converter a matéria base em ouro. Não é nada mais que uma projeção do próprio praticante, uma parte de si mesmo que foi modelada e trazida à luz. No processo mágico, o golem também poderia ser interpretado como os elementos inconscientes que ainda não foram integrados pelo mago. Outro aspecto interessante da tradição do golem é que, na maioria das lendas, a criatura não é eterna. Uma vez que cumpriu seu propósito, é destruída ou desativada. Isso poderia ser lido como uma metáfora do ciclo de transformação espiritual. Na alquimia, a etapa final da grande obra é a dissolução do ego e a reunificação com o todo. De maneira similar, o golem não pode permanecer indefinidamente no mundo, porque representa uma etapa transitória no processo de desenvolvimento. A necessidade de apagar a letra Aleph para converter Emet em Met poderia ser vista como a afirmação de que o conhecimento esotérico não se trata de uma simples acumulação de poder, mas de um processo dinâmico. O verdadeiro mestre é aquele que entende que o conhecimento não é um fim em si mesmo, mas uma motivação para transitar o caminho e alcançar uma compreensão mais profunda da existência. O Maharal não destrói o golem por crueldade, mas porque compreende que sua criação é só uma ferramenta temporal. Se o golem continuasse existindo além de seu propósito, se converteria em uma aberração, uma criatura sem destino nem sentido, e inclusive em um perigo. Os ensinamentos desse tipo sugerem que a realidade
é sustentada por um equilíbrio dinâmico entre os elementos que a compõem e qualquer alteração que não se reintegre ao fluxo natural do universo pode gerar um desequilíbrio. Como em alquimia, a verdadeira transmutação não ocorre na substância, mas no próprio alquimista. O golem não é o objetivo, mas uma etapa no caminho do conhecimento místico. Finalmente, o golem é uma figura que nos interpela em múltiplos níveis. Desde sua origem como protetor das comunidades judaicas medievais, até sua transformação em uma alegoria da criação descontrolada, sua história segue ressoando com as inquietações filosóficas e espirituais de cada época. Como símbolo, o golem nos fala da relação entre o poder e a responsabilidade, entre a linguagem e a realidade, entre o criador e o criado. No presente, a figura do golem adquire uma nova relevância, chamando-nos a refletir sobre os limites éticos da criação artificial, tanto na inteligência artificial como na engenharia genética e a pós-biologia. Mas talvez, e muito relacionado, a lição mais importante que o golem nos deixa, a quem buscamos uma segunda leitura, é que a verdadeira criação não reside em dar vida a um ser de argila, mas em despertar nossa própria centelha divina.